Danielzinho, tá no Netflix um filme novo que trata da história do Mowgli. I've never seen a man cub before. It's so small. O que nos dá a chance de falar sobre um personagem muito bacana da literatura mundial. Personagem sensacional e constantemente relembrado no cinema aí, né, cara? Vira e mexe sai uma adaptação desse clássico da literatura, né? Cinema, animações, televisão, já teve série. Pô, eu tava pesquisando aqui um pouco algumas coisas, eu descobri que teve um desenho russo feito do Mowgli. Russo, E como cara. é que fala Mowgli em russo? Eu não sei, mas escreve de uma forma bem diferente. É Mowgli, uma coisa assim. E você gosta muito do livro, né, Lê? Você vive falando do Kipling aqui e tal, gosta muito. Então surgiu essa oportunidade para comentar um pouquinho. Primeiro, antes de qualquer coisa, o filme novo da Netflix, você gostou? Eu achei bacana. É um filme dirigido pelo Andy Serkis, né? Exatamente. Que é um especialista em captura de movimento, e o filme é totalmente calcado na captura de movimento de grandes atores aí fazendo papel de animais, né? O nome do filme é Mowgli Entre Dois Mundos. É. Honestamente, ele é um filme que divide opiniões. Por Porque ele é um exemplo. filme meio... Divide aqui, inclusive. Você gostou e eu achei uma bosta, cara. Eu não gostei nem um pouco do filme. Achei um filme que ele não soube dosar. Não sei pra quem que é o filme, se é pra criança, porque ele tem um lado cômico, um lado bem-humorado em várias ocasiões, mas ao mesmo tempo tem um lado cruel, frio, esquisito, sabe? Meio os filmes do Mel Gibson, assim. Eu achei que o Andy Serkis não soube dosar o filme, e no que ele é melhor, que é na captura de movimentos, eu achei esquisitaço, cara. Esquisitaço. Eu achei isso muito estranho, assim. Você tem grandes atores ali, você tem... O próprio Andy Serkis, que eu dirijo, faz a voz do Baloo. Você tem o Christian Bale fazendo a Bagheera, a Cate Blanchett fazendo a K, e o Sherry Khan é o Benedict Cumberbatch. Então, puta galera, eu adoro todos esses atores. Só que eu achei que não funcionou tanto a expressão deles na cara dos animais. A selva é meio suja, os animais são todos detonados. Não, eu gosto né? da selva ser suja, eu gosto dos animais serem detonados. Eu acho isso interessante. Tem momentos bonitos no filme, assim, bem filmados e tal, um CGI interessante. Eu não gosto desses atores parecerem os animais o tempo inteiro. As expressões faciais. Parece que você não tá vendo um animal, parece que você tá vendo um ser meio mutante, assim, um animal quase virando humano, sabe? Parece uma coisa meio esquisita. Eu achei estranho ver a boca, às vezes mexe como a de um humano, não como a de um animal. Eu achei isso tudo meio estranho. Tem um termo no cinema que fala muito disso, que representa isso, que é aquele Uncanny Valley. Que a coisa tenta representar o mais fiel possível a forma humana, no caso, só que falta alguma coisa, falta aquele brilho no olhar, falta alma, falta uma coisa. A gente percebe muito isso naquele Beowulf, por exemplo, do Robert Zemeckis. Os caras tentam fazer o máximo possível em CGI para parecer pessoa, só que não é pessoa, é o Uncanny Valley. E nesse caso é o Uncanny Valley com os animais, assim, sabe? Eu achei não são nem seres antropomórficos, não são nem animais de verdade, não são pessoas. Né? Isso ficava me tirando do filme. A sua crítica é válida. O que eu gostei no filme é que de todas as adaptações que eu vi do Mowgli até hoje, é a mais próxima disso aqui, que é o Livro da Selva, o livro original. Então agora a gente sai de 2018, porque o filme foi lançado no final do ano passado, e vai para 1893, quando o Rudyard Kipling começou a publicar Mowgli. Ele começa a sair em revistas, ele publica 7 contos entre 1893 e 94, né? E depois é compilado e tal. Tem uma curiosidade aí que dos 7 contos que ele escreveu, só os 3 primeiros trata do Mowgli, né? O que acontece, Denise? O Kipling, ele nasceu na Índia, no século XIX. Naquela época, para quem não conhece, a Índia estava sob o jugo do Império Britânico. Ele nasceu, morou na Índia até os 6 anos, depois foi para a Inglaterra, estudou lá, tal, só que ela voltou para a Índia quando ele estava lá com uns 20 e poucos anos, para trabalhar como jornalista e escritor. E lá ele escreveu várias coisas. É um autor controverso, foi extremamente controverso durante todo o século XX, porque ele defendia a ideia da expansão do Império Britânico, e isso daí foi muito contestado ao longo do século XX, continua sendo contestado hoje em dia. Essa coisa da expansão do Império, ela vem se reduzindo cada vez mais, né? E eu acho que nos dias de hoje o que mais sobra é o valor literário dele. Não se discute tanto a questão dele colocar os britânicos como os grandes manda-chuvas do planeta, né? Isso daí fica em segundo plano, e subsiste o valor literário mesmo.
E o Livro da Selva, que é o que tornou ele mais famoso, como você bem disse, ele dá conta de toda a selva, tem vários personagens. Mas o Mowgli mesmo aparece em poucos contos. Essa edição que eu tenho, Mowgli, o Menino Lobo, ela tem uma tradução do Monteiro Lobato. E só traz as histórias do Mowgli aqui, que são bem bacanas. O Monteiro Lobato ele foi um dos primeiros a traduzir o Mowgli aqui. E o Livro da Selva, no original é Book of the Jungle, né? Hoje em dia é conhecido como Livro da Selva. A primeira versão que saiu no Brasil foi chamada de O Livro de Jangal. E Jangal é um sinônimo para selva, né? Para floresta. Eu não sabia disso, só agora vendo. E aí eu peguei até a sua edição aqui, um dos capítulos chama Expansão do Jangal. Jungle. Então Jungle aqui no Brasil tem uma palavra parecida com Jangal, né? Pois é, que disso. Coisa louca. E eu já li 2 vezes esse livro, eu tinha apagado isso da memória. Depois você me falou, a primeira vez foi lançado como o Livro do Jangal. Eu falei, o quê? Aí as peças vão conectando, né? Mas o Kipling, ele foi um cara muito importante do ponto de vista literário mesmo. Ele fez algumas obras incríveis, como O Homem que Queria Ser Rei, virou um filme maravilhoso, dirigido pelo John Huston, com o Sean Connery, o Christopher Plummer. O filme é de 1975, vale uma conferida também. Ele também fez uma série de contos que é o The Just So Stories. São os contos malucos da Enzinho, que ele explica coisas como por que o camelo tem a corcova, por que a pele do rinoceronte é uma couraça. São vários contos que explicam esse tipo de coisa. Mas explica de verdade ou ele faz, Não, é uma fábula? É uma fábula. Isso daí já virou série de TV também, lá nos anos 70, barato. Olha só. Mas de volta ao Mowgli, né? A gente está falando sobre... Teve esse preâmbulo aqui, né? Até para dar um panorama geral pra galera, e aí a gente volta pro filme do Netflix e as outras edições. Isso. Então, mas aí a gente meio que encerrando a questão do Netflix, eu acho um filme bacaninha, interessante ver o Andy Serkis aí como diretor. Eu acho que ele tem ele tem talento, tem possibilidade de fazer bons filmes aí. Só que esse filme não me pegou de jeito. Eu demorei pra ver o filme de 2016, que é a adaptação do Jon Favreau da Disney mesmo. E aí, que adapta o desenho original. Adapta o original porque a Disney lançou o desenho em 1967, né? E é um puta de um desenho animado, é um dos melhores filmes da Disney. Foi a última produção supervisionada pelo Walt Disney. Não sabia disso. O filme sai 1 ano depois da morte dele. Então teve todo um cuidado, né? E é um puta de um desenho animado. Ele sai em 67, só que sei lá, eu vi esse filme na minha infância várias vezes, né? Sim. E é uma coisa que as músicas... tinha pra mim, assim... Da época em que as músicas eram emblemáticas. Emblemáticas ainda, né? Pra caramba. É um filme que você também deve ter crescido vendo e tal. E aí, eu amei a adaptação do Jon Favreau. E eu tinha visto, tipo, uns 2-3 meses antes dessa daí da Netflix, cara. E aí, é difícil comparar um com o outro. Tudo, né? Começa na captura dos movimentos, no CG do filme da Disney, que é maravilhoso. Maravilhoso. O Jon Favreau é um diretor monstro. Eu, inclusive, acho o Mowgli dele, o melhor trabalho dele, melhor até do que os Homens de Ferro, eu acho, uma opinião particular. Eu achei espetacular também, cara, gostei muito. Baita de um elenco. Baita do elenco. O elenco é sensacional e não tem aquele negócio do Uncanny Valley. Parece que você tá vendo realmente os animais, só que eles falam. Então não tem essa estranheza, assim, é tudo muito bem feito, toda captura de movimento, todo o CGI, tudo que passa, todo o clima da selva. Eu achei, é um filme... impecável pro material que é, sabe? Um filme que honra completamente o Kipling. A serpente, ela é a Scarlett Johansson. O Shere Khan, ele é o Idris Elba. Faz um trabalho incrível. Puta trabalho, sensacional. O Baloo é o Bill Murray. Isso que é engraçado. Você tem todos esses personagens, você percebe esses atores sendo esses animais aí, né? Por exemplo, o Baloo, ele é muito o Bill Murray, cara. Total. Que leva uma vida boa, é tranquilo pra caramba. Na vida real, o Bill Murray é muito parecido com o Baloo, né? O Idris Elba, ele é ameaçador quanto o personagem pede, sabe? Ele tem uma entonação de voz fantástica e tal. Você percebe que os atores estão ali, esses grandes nomes, esses atores não ofuscam a interpretação deles ali, sabe? Eles não são... Os personagens são mais importantes do que os atores. Diferente do outro filme do Andy Serkis, que eu achei que os atores são mais importantes do que os personagens. Entendo o que você está falando. O Bagheera é interpretado pelo Ben Kingsley. Ben Kingsley, que é sensacional. E o Ben Kingsley tem essa... Ele é um ator veterano. Lorde, né? Um lorde, um gigante aí que já ensinou muita gente a atuar. E ele tem esse papel do professor, do doutrinador com o Mowgli, né? Então eu achei perfeita a escolha do elenco, achei tudo, é um filme praticamente impecável. O orangotango lá é o Christopher Walken, o chefão lá. Sim, verdade. Puta que eu pariu, espetacular também, né, cara? E aí o que rola? O filme da Disney, ele é baseado no desenho da Disney. Não, ele é uma refilmagem do desenho. Inclusive, eu acho que foi o grande estopim para todas essas outras refilmagens que estão tendo agora. Pega total a referência até as músicas. Até as músicas, tem bem menos músicas, né? Tem 2 grandes atos musicais,
tem referências em algumas falas, quase música no filme, né? Tem várias lembranças ao filme de 67, só que não tem tanta música. E o Jon Favreau tira um monte de coisinha que podia ser alguns pequenos problemas da animação de 67, tira, corrige, e é um filme muito redondo. Muito redondo para toda a família, né? Você vê com qualquer criança e qualquer adulto vai se encantar. Mas agora olha que interessante, em termos de fidelidade ao romance original, o filme do Andy Serkis é mais fiel. Porque quando você lê o Mowgli do Kipling, ele não é um livro infantil, embora seja um menino que está conversando, que é criado na selva por lobos e está conversando com os animais da floresta, ele compreende a linguagem dos animais da floresta e tudo. O livro ele é repleto de violência, repleto de metáforas políticas, para bem e para mal, né? Entenda como quiser isso, porque hoje em dia muita coisa é contestada, como eu falei, aquela coisa do imperialismo britânico. E ele é um livro mais sujão também, mais visceral. O filme do Andy Serkis, para mim, é o mais próximo que eu já vi do livro, enquanto o filme do Jon Favreau é muito mais filme, enquanto o produto acabado, só que menos fiel por ser mais infantilizado. Óbvio, é baseado no desenho original. Né? Então tem essa diferença bem básica na minha visão. Eu vi os dois muito próximos, como eu disse aí, meses de distância. E foi uma preocupação da produção também, porque os dois filmes foram produzidos na mesma época e eram para ser lançados em 2016. Aí a Warner, que é a produtora do filme do Andy Serkis, falou: opa, vai sair um filme da Disney, bicho, do Jon Favreau, com esse elenco na mesma época, a gente vai ficar pequeno. Eles sabiam que ia ficar pequeno. Então houve esse atraso aí, eles postergaram o filme por 2 anos e aí agora sai em 2018 com distribuição mundial pela Netflix. Então até a produção da Warner sacou, segurou a onda e fez bem, né? Porque o do Jon Favreau é um colosso, é um puta de um filmaço. Arrecadou uma fortuna de bilheteria no mundo inteiro e abriu a porta para esse monte de live action que a Disney tá fazendo agora. O Rei Leão aí, que vai ser um estouro também, anunciaram Corcunda Notre Dame, Aladdin, sei lá mais o que. Já não foi o primeiro, já tinha saído algumas outras coisas, Tinha saído Malévola, né? Já tinha saído umas coisas, só que acho que a primeira super produção com essa bilheteria colossal mesmo e que faz querer a Disney querer adaptar, sei lá, 2, 3 filmes agora por ano, foi o Mowgli, né? E que acerto, o Mowgli do Jon Favreau, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, é lindo, é um filme que quando termina, você tá pra cima, você tá feliz. Tá feliz, né? Ele consegue discutir tudo, cara, toda a questão ambiental, que é uma coisa importantíssima no Mowgli, né, cara? Da influência do homem ali na selva, até onde o homem é uma ameaça, onde não é, tudo isso é muito bem tratado no filme de 2016. Eu achei muito legal, e eu acho bonito o Jon Favreau e a equipe de roteiristas lá serem um pouco otimistas. Eles não julgam o homem, porque durante boa parte do roteiro você condena as ações do homem. Tipo, o fogo é o grande vilão da parada. Sim. Na hora que surge o fogo, bota fogo na floresta, fode a vida de todos os animais. Mas outras ferramentas do homem pode ajudar, pode existir. Ele é otimista nesse sentido, pode existir uma harmonia entre homem e selva, né, entre os animais e os seres humanos. E acho que é a mensagem do filme, né? Pode existir e deve existir. Deve, no final, e no final é muito bonito, porque o Mowgli acaba ajudando toda a galera lá com os artifícios dele de ser humano e tal, né? Eu acho um puta de um filme, cara, legal mesmo, assim. Diferente, por exemplo, da história do Tarzan, que é difícil não traçar paralelos, né? Mas na história do Tarzan, o Edgar Rice Burroughs, o Tarzan é criado por macacos, ele volta para a Inglaterra, tornando-se um lord inglês, e ele renega isso tudo, né? E depois volta para a selva. Então a mensagem é que, o mundo do civilizado lá tá caidaço. Né? E o Tarzan sempre foi um líder ali, ele sempre foi a figura superior entre os macacos, entre os animais, né, cara? Tem essa cara aí é só porque como ele é o homem, como ele pensa, como ele tem as ferramentas, ele é superior a tudo isso, né? O Mowgli é bem dúbio nesse sentido, né? O menino lá, muitas vezes ele é fragilizado, ele tá assustado, ele tá no meio de feras, né? Então tem uma discussão diferente. Fisicamente inferior a ela. Fisicamente inferior, boa parte do tempo. Então tem essa discussão interessante e os dois são ícones do imaginário popular, né? E só para fechar esse assunto do Tarzan, muita gente também discute que originalmente a ideia era propagar também o imperialismo britânico, né? Afinal, é um lord, um homem branco, no meio de um monte de animais, de primatas, né? E numa época em que a Inglaterra estava em cima da África também. Sim. Muitos dos textos originais do autor também são contestados, mas a gente tem que enxergar tudo do ponto de vista histórico, né? Não pode perder isso de vista.
O Mowgli é adaptado, assim como outros contos do Rudyard Kipling, é adaptado para o cinema, para a televisão já desde sempre, mas acho que um dos primeiros filmes importantes dele, vale a pena mencionar isso, que acho que dificilmente a gente vai ter outra chance, é um filme de 1942. Concorreu a 4 Oscars. Eu só vi esses 3 aí, eu fiquei na Disney e nesse da Netflix, quero saber mais. Esse Mowgli de 42, ele é dirigido por um cara chamado Zoltan Corden, que hoje está esquecido, um pouco esquecido no panteão do cinema universal, mas ele fez um filme muito bonito também, que é O Menino e o Elefante, que é de 1937. E, porra, um filme como o Mowgli ser indicado a 4 Oscars naquela época, por mais que fossem Oscars técnicos, né? Foi um baita de um sucesso. Eu me recordo quando eu era criança, passava uma série de TV do Mowgli, que eu não sei se era dos anos 60 ou dos anos 70, mas eu assistia na TV aberta. Era com um menininho indiano que montava um elefante na abertura, era uma série bem bacana. Mas aí eu me recordo também que em 94 teve uma tentativa de lançar um Livro da Selva adulto. Esse filme, ele é dirigido por Stephen Sommers, que é o diretor da Múmia, da Múmia 1 e da Múmia 2, não essa do Tom Cruise, o original com o Brendan Fraser. É um diretor bem meia-sola, mas que soube ganhar dinheiro em Hollywood. Ele fez bastante coisa de sucesso como diretor e como produtor. Se eu não me engano, os G.I. Joe são dele. Ele fez bastante tranqueira. Eu dei uma olhada no MDB dele e falei, nossa, mas ele só fez tranqueira. Tirando Múmia, que é mais ou menos ainda, né? Não acho um puta do filmaço, mas é divertido. Ele só fez tranqueira, esse cara. Curioso foi a escolha dele pro Mowgli. Quem interpretou o Mowgli, porque o Mowgli é uma criança, né? Como a gente viu no filme da Disney, viu no filme do Andy Serkis, é uma criança lá de 12 anos, sei lá. E no Mowgli, o personagem é interpretado pelo Jason Scott Lee, que ele é um ator de origem havaiana. Ele tinha surgido no cinema porque ele fez a biografia do Bruce Lee. Ele interpretou o Bruce Lee num filme baseado no livro escrito pela Linda Lee, que era a mulher do Bruce, né? E ele é um cara desse tamanho. Ele tá muito mais pra Tarzan do que pra Mowgli. E aí nesse filme não tem essa dos animais falarem e tal. É um filme que tenta ser muito mais adulto. E ele esbarra no meio do caminho também. Como você falou, é um personagem muito do imaginário popular, né? Vira e mexe tem alguma expressão artística baseada no Mowgli. Tem até uns quadrinhos, né, cara? O quadrinho da Disney, que é baseado na versão Disney do cinema, de 61 que você falou. E tem uma do P. Craig Russell, o autor estupendo que a gente tanto adora, que até lançou o Anel de Belongo, também adaptou o Livro da Selva, né, Lê? Incrível, cara. O P. Craig Russell, ele fez a sua versão do Livro da Selva pra Marvel. Isso daí saiu na Marvel Fanfare, gente, acho que em 3 partes. E como várias coisas incríveis saíram nessa revista, tá perdida aí, a Marvel não republica. A Marvel teve várias linhas interessantíssimas, né? Muita coisa acabou, foi esquecida, né? Pra caramba, imagina, o Greg Russell fez essa obra estupenda. Se você não conheceu, a sua chance de conhecer aí o Anel do Nibelungo, obra ganhador do Eisner aí, tem programa sobre essa, tá ligado aqui nos cards. Bom, então fica aí recomendação de um livro sensacional, de uma animação espetacular, a de 67, quem não viu ainda tem que ver, porque é um desenho maravilhoso da Disney. O filme de 2016, do Jon Favreau, que é espetacular também. E quem quiser arriscar, e aí eu não boto minha mão no fogo, assista o da Netflix, do Andy Serkis. Tá na mão, né? Que é tá fácil lá. Mowgli Entre Dois Mundos. Tá fácil, é legal se você for um fã como o Ale, que tem que... O Ale assistiu tudo do Mowgli, como vocês viram aí. Se você for um fã como ele, tem que assistir esse daí também. E fica também a recomendação do Anel de Belungo. Foi uma recomendação que a gente tirou da manga, né? Mas é muito pertinente, né? Perfeito, Danielzinho. E eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, então deixe seu joinha, compartilhe ele com todo mundo. E se não for inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Tchau, até a próxima.